God of War é considerado como uma das franquias mais importantes no mundo dos games, principalmente para a Sony. Se a gente perceber, a Sony Pictures, ou a Sony Entertainment, como você imaginar aí, é ela que desenvolveu os jogos do God of War em acordo com a Santa Monica Studios. Mas hoje vamos perceber que a história do Kratos não é como as pessoas imaginam. Recheado de traumas, não é aquele cara que só fama a aura. A gente tem que entender que o Kratos ele passou por um processo de estresse pós-traumático após a morte da sua família. Sua mãe, seu irmão, todo mundo que estava envolvido no meio. Mas hoje vamos falar diretamente sobre God of War 1 para PlayStation 2. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe aos seus amigos. Então, lá vamos nós para o vídeo. Olá, eu sou Levi e vamos para o canal Nerd Nexus e tantas curiosidades sobre games, filmes, séries, animações e HQs. Então, vamos lá. A história do Kratos começa quando ele faz uma tentativa de suicídio lá na ilha do Mar Egeu. Quando o Kratos tenta se suicidar para se libertar dos pesadelos que o acorrentaram durante anos e décadas, a gente vai perceber que isso foi um receptáculo da dor de Kratos, porque ele passou por um momento muito complicado em sua vida, que foi a morte da sua família. Mas como isso aconteceu? No jogo, no início de tudo, vemos que Kratos estava enfrentando o Hydra, um dos monstros marinhos que, na mitologia grega, é rival de Poseidon. Nesse caso, a gente pode perceber que Poseidon, ele percebeu que os marinheiros precisavam de ajuda, e aí ele deu os poderes para o Kratos. Em resumo do resumo, Kratos ganhou os poderes do raio de Poseidon. I am my revenge! Então você já percebeu que o Kratos estava barrombado. E desse aspecto, vemos que o Kratos derrota a Hydra de uma forma drasticamente esmurrando, botando espada, lâmina do caos e todo o procedimento. Matou o bicho aí. Matou. Mas aí a história foca no relacionamento entre Kratos e Athena. Porque a Athena ressaltou que o Ares, o deus da guerra, guarda esses nomes: Ares, Atenas e Zeus, pois eles serão importantíssimos ao longo da história. Athena disse que Ares estava destruindo a cidade dela, a cidade onde os habitantes servem e adoram a ela. Só que Ares estava fazendo uma revolução contra os deuses do Olimpo, porque ele queria não só destruir a vida do Kratos, como também de todas as pessoas conhecidas no mundo da Grécia. E aí a gente vê que a história vai se passando de pouquinho em pouquinho. O Kratos vai enfrentando os maiores inimigos: Minotauro, Medusa, Gorgons, enfim, são vários arqui-inimigos que o Kratos enfrenta ao longo do tempo. Mas, sobretudo, algo modificou toda a sua vida. Há 10 anos atrás, para conectar um pouco a história, Kratos, ele era um cara muito esforçado, estratégico, militar. Ele era basicamente o general do exército espartano. Tanto que os espartanos respeitam Kratos, não por ele matar um deus, não por ele ser um semideus, mas pela sua bravura e pela sua coragem. Mas isso muda quando Kratos ele vê que os seus soldados estão morrendo e decidiu fazer um acordo com Ares, em troca da sua alma, da sua vida e dos seus feitos na Grécia. Quando Ares derrotou Barbatos e Kratos finalizou com uma espadada na cabeça do bicho, a gente vê que
a história vai trazendo uma narrativa mais interessante quando Ares manipulou a narrativa do Kratos, dizendo que queria provar um pingo da sua humanidade. Provar que as profecias estavam erradas a respeito do Kratos. Ou seja, desde God of War 1 já havia profecias sobre o Kratos. Olha como o diretor do jogo foi tão inteligente a botar nesse modo. Se a gente perceber e reparar bem, Kratos, né, no momento atual de God of War 1, ele estava saindo de um berço da sua queda e indo em questão de vingança contra Ares. Quando ele chegou em Atenas, ele derrotou vários inimigos e blá blá blá, todo mundo sabe menos, mas depois trouxe uma revelação, que a oráculo de Atenas sabia do poder, uma relíquia que pode destruir completamente o Ares, a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora é considerado um dos artefatos mais poderosos do universo de God of War. Não é à toa que Zeus, a pedido de Zeus, Hefesto construiu para que o poder da Pandora se permanecesse dentro da caixa. Aí o que acontece, meus amigos, é que a história muda o rumo de tudo isso. Quando Kratos descobre sobre a Caixa de Pandora e quando ele salva o oráculo de Atenas, que eu não vou mostrar essa cena aqui, pelo amor de Deus, né? Será? Será, meu Deus? Nojenta. Mas ele percebe que a Caixa de Pandora está escondida numa ilha. Beleza, numa ilha. Mas onde fica essa ilha? Atrás do Cronos, o titã que foi preso por Zeus. Zeus, durante a guerra entre titãs e deuses, ele usou a sua famosa lâmina do Olímpio e derrotou todos os titãs, incluindo o Cronos. Quando Cronos foi preso, segurando a Caixa de Pandora nas costas, isso só provou que Cronos estava sendo manipulado pelo próprio filho. É a mesma coisa do Ares com Kratos. E isso vai ser explicado em God of War 2. Se você quiser ver a análise de God of War 2, eu farei em breve. Sabendo que o Kratos passou por armadilhas dentro da ilha onde Cronos abrigava a Caixa de Pandora, ele viu uma das cartas mais importantes do Pátios Verde III, que é o arquiteto enlouquecido a mando de Zeus, para que ninguém pegasse a Caixa de Pandora. Muitos tentaram e muitos morreram. E aí voltamos novamente ao passado, quando Kratos mata duas pessoas importantes, Lisandra e Calliope. Calliope, a filha do general espartano Kratos, ela era o único elo afetivo que o Kratos tinha. Além da sua esposa, além da sua mãe, que eu vou ressaltar lá em Ghost of Sparta. Algo estava errado quando ele matou a Lisandra e a Calliope. Ares enganou esse tempo todo. E aí foi uma confusão, foi uma treta. Kratos desejou vingança e aí foi amaldiçoado durante 10 anos. E nesse período, durante esses 10 anos, Kratos lutou contra batalhas, contra deuses, contra semideuses, contra monstros, titãs e todo o procedimento, sem saber a sua real origem. Calma, eu vou explicar isso em God of War 2. Eu vou fazer uma trilogia primeiro e depois eu vou fazer uns spin-offs de God of War, para você entender melhor. Quando Kratos percebe toda a motivação de Ares, que é destruir Atenas, a cidade da deusa Atena, ele deseja vingança e sobretudo querer matar ele, porque eu quero matar esse desgraçado, eu quero matar esse arrombado. E quando menos imagina, Ares mata o Kratos. Mas antes disso, temos um coveiro,
que ele viu lá em Atenas. Esse coveiro era o próprio Zeus, que falava "my son", dando referência à paternidade de Zeus com Kratos, que vai ser muito explicado lá no futuro. E aí, meus amigos, Kratos morre nas mãos do Ares, e aí ele sucumbe ao reino dos mortos, Hades. Mas anteriormente ele pegou vários poderes: a cabeça da Medusa, a lâmina de Artemis, os raios de Zeus, o raio de Poseidon, a questão também da lâmina do caos, as almas de Hades. Todos esses equipamentos ele pegou, mas aí os equipamentos foram de Vasco depois, quando ele voltou do mundo dos mortos. Porque Ares retirou esses poderes e criou uma ilusão que Kratos estava com sua família, estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Kratos já sabia que era uma ilusão ali, porque ele foi enganado uma vez. E aí, no enredo da história, Kratos é enganado, ele é submetido a uma experiência horrível, quando ele vê várias variantes dele mesmo tentando matar a sua esposa e sua filha. Só que Kratos cai em mais um truque do Ares. E depois, quando ele pega a caixa de Pandora, ele transforma no poderoso Deus da guerra. Mas calma, ele não chegou nesse nível ainda, porque o Kratos, ele mata Ares com a espada que estava cravada ali, que será importante no futuro também, tá? E aí ele pega essa espada e mata o Deus da guerra, se transformando no próprio Deus da guerra. E assim finaliza a história do jogo. Kratos, ele chega a determinado momento que ele tenta se suicidar no mar Egeu. Só que Atena salva a vida dele e fala que ele tem um propósito com os deuses do Olímpio. Então, ele senta no trono do Deus da guerra e aí acaba a história do jogo. Galera, que história sensacional, né? Você percebe que há toda essa movimentação, toda essa raiva, toda essa psique do Kratos movida pela vingança, que ao longo do dia se transforma em puro ódio. Então é isso. Obrigado a todos. Falou. Até a próxima.